Business de volta. Hoje temos o prazer de receber aqui a consultora em gestão de pessoas, a Alexandra Fabbri. Já falamos aí no primeiro bloco sobre perfil do trabalhador perfeito, né, que as empresas estão em busca hoje. E se você perdeu, depois você entra lá no www.redefshop.com e assiste ao primeiro bloco. Mas agora não sai daí, porque você vai assistir ao segundo bloco aqui, que tá cheio de coisa bacana pra gente falar aqui. Tá gostando da entrevista, Alexandra? Opa! Você acha que, pra minha área, eu sou uma pessoa adequada ou não? Perfeito. Belezinha, tô brincando. Bom, vamos lá então. Como é o DNA do profissional brasileiro? Assim, se você fosse generalizar, obviamente que existem casos e existem casos. Mas se você fosse generalizar, qual que é o perfil do brasileirão, do profissional brasileiro? Preguiçosão? Não, eu não gosto muito. É difícil a gente generalizar, mas o que tem algumas características que são que a gente pode dizer que a gente encontra. O brasileiro, ele não consegue muito ter procedimentos, respeitar os procedimentos, criar procedimentos, então ele vai... Regras. Então ele vai muito no jogo de cintura, no jeito, e aí acaba centralizando muitas vezes, acaba não se organizando, porque assume aí várias tarefas ao mesmo tempo, mas não tem muitas vezes o procedimento correto para conseguir repetir essa tarefa com a mesma qualidade, com o mesmo... perfil. O europeu seria como, num caso? Faz traça um perfil para eu entender melhor. Assim, ou americano... O que a gente percebe nas empresas, né, lá fora, existem mais procedimentos, existem mais regras, então nós vamos lavar essa toalha, né, procedimento. Então não existe criar as regras, os procedimentos e cumprir isso daí é muito mais fácil quando está tudo. Você pode, quando os processos estão andando, é muito mais fácil para eu capacitar, é muito mais fácil para eu treinar. Se aconteceu um imprevisto, existe um procedimento. Existe um procedimento. Todo mundo sabe o que fazer. Isso. Não? É claro que cada vez mais as empresas brasileiras estão procurando, até porque senão não crescem, não competem lá fora, porque elas estão competindo com essas empresas, né? E então o que acontece? Mas do brasileiro ter mais esse gingado, esse perfil de eu vou dando um jeito, né? Só que chega, o mercado é global, a competitividade é global e ou eu me encaixo, né, em padrões de qualidade, em padrões de produção, uma série de coisas, ou eu não vou competir lá fora. Então, o brasileiro é meio em cima do muro, assim, não gosta muito de entrar em confronto, aquela coisa, ele gosta de dar o jeitinho brasileiro. Aquela lei, a famosa lei do Gerson, né? Levar vantagem em tudo, dar um jeitinho aqui. Esse perfil, você acha que é uma coisa muito marcante no trabalhador brasileiro? Eu acho que... Não estou aqui falando mal, tá, gente? Eu também sou trabalhadora brasileira, estou me incluindo aí, tá bom? Qualquer coisa. Não é bullying, não estou fazendo bullying aqui. O que eu acredito é assim, que a gente tem aquela questão de evitar o conflito, né? E muitas vezes o conflito ele precisa surgir. O conflito nem sempre ele é negativo, é do conflito que você proporciona muitas vezes uma melhoria no processo de trabalho, nas condições de trabalho, uma série de coisas. O problema é que evitar de forma a colocar aquele panos quentes e não tratar, você só está aumentando um problema que lá na frente vai estourar. E a gente tende a fugir desses conflitos e não tratar esse conflito de uma forma assertiva. Olha, isso não tá bacana, isso não tá legal, né? Eu vou até aqui, você vai até ali. A gente não enfrenta de forma assertiva, coloca aquelas questões. A gente vai deixando até que o negócio estoure e você vai ter que administrar o incêndio. Isso é comum, né? Não vou dizer que eu não gosto de generalizações, mas é comum acontecer. Eu não trato da formiguinha, depois ela vira um elefante. Entendi. Você sabe que você está me lembrando uma coisa? Que eu entrevistei uma psicóloga uma vez e ela me falou me colocou exatamente essa situação em relação a uma família. Pais que quando os filhos começam a discutir, manda todo mundo ficar quieto. Não quero discussão aqui em casa. Vocês não podem brigar, vocês não podem discutir. Tem que deixar discutir, sim. Obviamente, você não vai deixar as pessoas se agredirem. Sim. Mas tem que ficar olhando e ver quais são as argumentações. A pessoa aprende a argumentar discutindo. Isso. E não mandando todo mundo ficar quieto. Quer dizer, você nunca discutiu, você nunca discute, você nunca troca ideia, você nunca briga por uma ideia sua. Você vai virar um bananão, na verdade, não é? Exatamente. E, na verdade, assim, o que nós precisamos é ensinar as pessoas a colocarem seu ponto de vista respeitando o outro. De maneira mais calma. De maneira calma. Eu sempre brinco, né?
normalmente as pessoas têm razão ao colocar dentro de um conflito, o problema é a forma como elas colocam, aí elas perdem a razão. A gente tem que saber se expressar. Então, aquele negócio, eu não vou falar para não magoar, eu não vou fazer isso. Não, você tem que falar, desde que você fale, respeitando o ponto de vista do outro e ocasione no outro um crescimento de, olha, é assim que eu estou me sentindo, o que eu posso fazer o que nós podemos fazer para que essa situação seja revertida. Isso é importante, isso é crescimento. Não é questionar, não é que você vai ocasionar o conflito com isso, muito pelo contrário, você vai ocasionar um crescimento para todo mundo. Desde que as pessoas entendam, né? Entendam isso. Exatamente, essa linha de raciocínio. Saibam se colocar. Agora, uma coisa dificílima, né? A gente tem filho aí, sabe como é que é. A questão do jovem no mercado de trabalho, primeiro emprego, o comportamento dos jovens hoje, a gente sabe que é diferente do jovem da década de 70, da década de 60, é diferente. Porque eu tinha um comportamento, meu filho hoje tem outro. Entendeu? E foi educado mais ou menos dentro dos mesmos moldes que minha mãe me educou. Sem xingar, sem gritar, entendeu? Sem essa coisa de bater. Como que é para o jovem hoje, acorda segunda-feira, tem que trabalhar. Como é que é? E como é que as empresas enxergam isso? Nós estamos vivendo um momento assim complicado, né, de transição que a gente, o tempo, as ações, a gente tende a se adequar, mas até então não está sendo fácil para o choque, o conflito entre gerações como nunca foi. Mas o que acontece no mercado de trabalho? O jovem hoje, ele começa mais tardiamente no mercado de trabalho. Diferente da minha geração, que com 13, 14 anos você tinha o primeiro emprego, nem que fosse na esquina, na sorveteria da esquina, né? Eu brinco. Você tinha aquele primeiro emprego e mesmo com 13, 14 anos era esperado que você não tivesse aquela maturidade, né? Então você podia errar e você fazia mais para aprender a trabalhar, né? Muitas vezes. O jovem hoje, ele começa um pouco mais tardio, ele vai estudar, né? Primeiro, ele vai se formar, e quando ele entra no mercado de trabalho, né? Lá um pouco mais tardiamente, ele não tem essa bagagem, essa maturidade do que é trabalhar, do que são respeitar regras, respeitar a hierarquia, horários, ele não tem isso, ele está construindo isso de uma forma um pouco mais tardia. E aí ele chega na empresa, aí os empresários sentem isso. Poxa, mas 18, 19 anos não conseguem cumprir as regras. E o jovem, hoje ele é muito imediatista, né? O que ele pega, o que ele tem, criatividade, facilidade tecnológica, ele tem na questão de não suportar a espera, de ser muito imediatista, de chegar, se não conseguir a parte boa logo, né? A parte favorável, então eu vou embora, eu mudo. Não suportar a frustração. Essa é a grande questão. Nossa, e como trabalhar isso? Nossa, que angústia. Como trabalhar isso? A questão é que um recado que eu dou começa em casa. É que assim, aí eu brinco com o empresário. Olha, o empresário e com as pessoas, né, da nossa idade que sentem isso na pele do jovem. Esse mesmo jovem que muitas vezes a gente critica, que a gente não tem paciência de trabalhar essa maturidade com ele, muitas vezes eu como pai ou como mãe fui eu que o ensinei dessa forma. E aí é uma questão bem ampla e bem que a gente começa a envolver uma série de coisas. Nossa, você deu um tapa na minha cara agora. Você acabou de dar um pá na minha cara agora. Porque, Tânia, é assim, verdade, a gente tem aquele sentimento... É pura verdade isso. Aquele sentimento assim, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Eu vou dar para ele do bom e melhor. Então ele vai estudar, primeiro ele vai estudar, depois ele vai trabalhar. Nada contra, não estou querendo dizer que meu filho vai começar a trabalhar cedo, não é isso. Mas a gente não cria regras e procedimentos, mesmo com as tarefas diárias, mesmo com coisas para que eles entendam que é preciso saber se frustrar, que é preciso administrar conflitos, que é preciso suportar a espera. E aí o que acontece? Ele vai para o mercado de trabalho. Aí a gente já poupou uma série de coisas. Quando ele vai, a primeira frustração que ele tem no mercado de trabalho, a mãe e o pai diz, olha, você não precisa disso, procura outro emprego, meu filho. E aí o que acontece? Aí você passa, mas ele não precisa passar por isso. E aí ele não sabe suportar. Não estou querendo dizer que é para ele aceitar condições, né, escravas, não é nada disso. Mas é saber suportar que e trabalhar é como qualquer relacionamento. Querida, tem as frustrações. Engole sapo. Exatamente. Não tem jeito. Você pode ser o dono da empresa, você engole sapo. Sim. Não estou falando só empregado, não. E tem que engolir, como dizia o Carlos Nascimento, foi paraninfo da nossa turma da Unesp, né?
Ele falou assim, vocês vão engolir muito sapo na profissão de vocês, mas engula com bom vinho branco. Exatamente. Querida, para fechar a nossa entrevista, que o nosso tempo está terminando, falar um pouquinho sobre a volta aí da terceira idade no mercado de trabalho, né? Que estavam sendo todos dispensados. Acho que agora houve uma sacada de que a experiência não se joga no lixo. Fala um pouquinho rapidamente. Justamente por essa questão do jovem. O jovem acaba perdendo muitas vezes o espaço para o pessoal mais velho que tem experiência. Por quê? Porque ele tem a maturidade, essa parte comportamental, de saber esperar, de saber se relacionar, de saber suportar a espera, a frustração. Essa maturidade está competindo com o jovem. Então, muitas vezes você pega um aposentado para exercer um cargo de confiança. Por quê? Porque junto com a experiência, tem todo um comportamento que já foi lapidado aí com o tempo, com toda a situação, e que o jovem, muitas vezes, por ser imediatista, tem que ser trabalhado isso. Ansioso demais. Ansioso demais. Então, eles voltam, eles conquistam um espaço maior no mercado de trabalho. Nossa, muito legal. Adorei suas dicas. E, acima de tudo, também a qualificação, não se esqueça. Além da inteligência emocional, não se esqueça, busque sempre uma qualificação. A gente sabe, a gente já entrevistou inclusive aqui o dirigente do CERT, né, que é a Secretaria de Emprego e Trabalho, o meu querido Ciro, e ele fala para mim que você vê, toda semana tem vagas do PAT. Semana que vem, a mesma vaga. Na outra semana, as mesmas vagas. Exatamente. Ou seja, não preenche porque não tem qualificação. Então, dica da noite, do dia, dica do business de hoje, que esse programa vai ao ar várias vezes. Inteligência emocional e qualificação, é isso? Exatamente. E um pouco mais de paciência com o próximo. Um pouco mais de paciência. Essa é a dica. Muito obrigada, querida. Entrevistamos então aqui a Alexandra Fabbri, né, que mexe com gestão de pessoal. Gostei muito da entrevista, espero que tenha te servido aí para alguma coisa. Se você está sentado aí no sofá deprimido porque está sem emprego, levanta a cabeça e vai em frente, porque nada é definitivo, tá? E se você acabou de ligar a TV, perdeu a entrevista, não tem problema. www.redetvshop.com. Vai lá e assiste ao Business, assiste ao Gourmet e principalmente a nossa programação 24 horas maravilhosa, cheia de ofertas incríveis para você que quer comprar e o melhor espaço para você anunciar se você quiser vender e vender bem. As melhores promoções estão aqui na Rede TV Shop. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua presença aqui, minha querida. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E até mais. Até Tchau. mais.